Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos The British no Enem Single. Verdade, hoje temos The British no Enem Single. Daí vocês perguntam, mas Omar, The British não significa os britânicos? Verdade, The British significa os britânicos. E o que tem a ver The British, os britânicos, com o Enem? Super, na edição de 2021, o Enem, os organizadores, os elaboradores da prova, resolveram contar a história da formação da língua inglesa. É verdade, a língua inglesa é uma verdadeira coxa de retalhos. Através dos tempos, muitos povos que habitavam aquela região da Bretanha, do Reino Unido e UK, United Kingdom, e muitos outros povos habitavam principalmente a região norte da Europa. Acontece que cada região, cada vilarejo tinha o seu dialeto próprio. Nem todos falavam a mesma língua. Aquela formação das línguas e assim por diante, civilização dos povos e assim vai. E acontece que muitas invasões aconteceram, desde aqueles conhecidíssimos Vikings ou Vikings, até povos que iam para lá tentar conquistar alguma coisa, roubar alguma coisa, se estabelecer, e outros iam por conta própria, só para mudar de ares. E cada um desses povos que chegavam lá, chegavam com suas línguas nativas. E essas línguas nativas se misturavam com as línguas das pessoas que já moravam lá há muito tempo, cada um com o seu dialeto. Então houve uma mistura muito interessante, muito salutar, das línguas que vieram de fora com os dialetos que já estavam presentes lá há muito tempo. E aí foi se formando a língua inglesa. Mais tarde, chegaram os tais de romanos. Os romanos que invadiram praticamente a parte civilizada inteira naquela época, eles chegaram lá com o seu latim. E o latim foi jogado de forma bastante intensa, agressiva, em todas aquelas línguas, em todas aquelas coisinhas que se formaram, aquela coxa de retalhos de dialetos e línguas vindas de fora. E o latim se misturou a tudo aquilo. Mas, por nossa sorte, os romanos ficaram lá por volta de 400 anos. E nesses 400 anos, automaticamente, o latim tomou conta e praticamente predominou na língua inglesa, naquela coxa de retalhos. Hoje, quando lemos um texto técnico ou jornalístico em inglês, nós vamos localizar uma série de palavras de origem latina, como, por exemplo, important, como, por exemplo, factory e muitas outras que você reconhece facilmente em qualquer texto técnico ou jornalístico, porque vem do latim e a língua portuguesa também é de origem latina. Então forma um paralelo assim muito legal para que possamos entender a língua inglesa com muita facilidade, mesmo não indo a um curso de inglês. É verdade, mesmo não indo ao curso de inglês, num texto técnico jornalístico, você reconhece muitas situações e é capaz de entender aquele texto todo, só com as palavrinhas latinas. Mas, super amigo, super amiga, num texto que não é muito técnico, não é muito jornalístico, você vai ter outras palavrinhas daqueles outros invasores. Daí a coisa fica mais difícil. Então eu digo sempre em sala, se você vai ler um gibi do Spider-Man, do Superman, ou mesmo alguma coisa da Disney, você vai ter aquele inglês daqueles invasores outros que não os romanos. Agora, se você ler um texto de medicina, um texto de engenharia, um texto sobre educação, psicologia ou mesmo computação, você vai ter muito latim, muitas palavras super conhecidas por lá. Correto? Então, esse latim foi uma dádiva, uma coisa fantástica que caiu para nós, para que possamos, digamos assim, entender a língua inglesa com facilidade. Claro que não a parte gramatical, mas um texto com todas aquelas palavrinhas semelhantes realmente ajudou bastante, super amigo, super amiga. Mas esses povos todos que chegaram deram uma contribuição muito grande para o Reino Unido. Assim como no outro lado, lá nos Estados Unidos,
também foi formado de imigrantes. Hoje estão colocando para fora imigrantes assim de uma forma terrível, tanto em parte da Europa como Estados Unidos. Uma coisa assim que estão tentando mostrar ao mundo que aqui estamos selecionando, só os bons ficam e os que não são vão embora. Mas os Estados Unidos, assim como o Reino Unido, eles foram formados, cresceram, toda a tecnologia, toda a cultura vieram dos imigrantes. Então, onde existem poucos imigrantes, a cultura não é assim tão rica, a tecnologia não é tão rica. Onde nós temos muitos imigrantes, realmente é um benefício, é uma coisa assim fantástica. Como o Brasil, que também é formado por imigrantes de todas as regiões do mundo e forma esse país fantástico que nós temos aqui. Correto? Beleza, mas super amigo, super amiga. Aquele super obrigado a todos, aqueles que estão inscritos. Se você está chegando aqui agora, nesse momento super, e ainda não é inscrito, se inscreva. Faça parte do nosso grupo. Mas antes, assista este vídeo. Dá uma olhadinha, vê se você gosta, se é útil para você, se vai te ajudar a você atingir aquele esquema, aquela meta, aquele projeto bacana de vida. Eu tenho certeza que sim. Daí se inscreva e acesse os demais vídeos nossos aí. Sejam provas, sejam textos, seja gramática e outras coisinhas que faremos aí no futuro. Toda semana teremos 1 ou 2 vídeos novos para vocês. E aquele sininho é importante para que você receba as notificações. Beleza? Estão preparados? Mas super amigo, super amiga, antes de começarmos, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós temos um link para o PDF do texto e do teste e de todos os detalhezinhos que nós abordarmos aqui hoje. E daí começamos o nosso esquema. Vamos lá? The British serves 60 million people. The British, os britânicos, servem a 60 milhões de pessoas. Ele apresenta esta história da formação da língua inglesa como se fosse uma receita de um bolo ou de um prato especial. Mas para que vocês entendam adequadamente essa receita de bolo ou prato especial, dá uma olhadinha aqui embaixo, super. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Nós temos Picts. Quem são esses Picts? Picts são povos do norte e leste da Escócia. Eram chamados Picts. Que mais? Celts. Quem são esses Celts? São povos da Península Ibérica e Ilhas Britânicas. Quem mais aparece? Silures, ou Silures, ou Silures. 3 formas de pronunciar o nome desse povo, que é da onde? Do sudeste do país de Gales. E uma expressão aqui, melting pot. Melting pot é cadinho. Cadinho é aquilo que você usa em laboratório de química para aquecer substânciazinhas que você mistura ali, aquecer coisinhas que você vai colocar ali. E também é uma expressão usada, já que você coloca muitas substâncias, muitas coisinhas, mistura um monte de coisinha do cadinho, aquece para formar uma coisa final, um produto final. Cadinho também é usado para descrever a mistura de culturas, a mistura de povos. Por exemplo, dizem que New York City, cidade de Nova York, é um melting pot, é um cadinho. Todas as etnias do planeta estão ali, através de restaurantes, através de empresas, através da música, da escultura e assim por diante. Ilhas Britânicas também é chamado melting pot, porque tantos povos foram para lá e foram naquele cadinho, correto? Naquele melting pot, formando a grande cultura britânica. Então, aqui ele descreve o que vem a ser o tal do melting pot. A place where different peoples, ou seja, onde pessoas diferentes, styles, estilos, theories, teorias, etc., are mixed together, são misturadas juntos. Então ele fala nessa primeira tela e também nas demais de Picts, norte e leste da Escócia, Celts, Península Ibérica e Ilhas Britânicas, Silures, que vão ser sudeste do país de Gales, e Melting Pot, que vem aí na segunda tela. Vamos lá? Vamos lá? Take some Picts. A receita começa assim. Pegue alguns Pictos, é a tradução de Picts, desses povos. Celts, celtas. Silures, ou seja, siluros. And let them settle.
Deixe eles se estabelecerem, colonizar essa região, deixarem tudo o que sabem fazer, darem aquele toque especial naquela região. Depois, then overrun. Invada esse povo que se estabeleceu durante anos, durante séculos em várias regiões lá do Reino Unido, e você invada esse povo com conquistadores romanos. Então diz lá, then overrun, invadir, them with Roman conquerors, com conquistadores romanos. Remove the Romans, tire os romanos de lá depois de aproximadamente, approximately 400 years. Depois de 400 anos, você tira os romanos de lá. And lots of Norman French to some, ou seja, adicione, add, lots of Norman French, muitos da Normandia, lá da França, e ele interrompe a receita aí. Vamos para a segunda tela. Sprinkle, borrife, some fresh Indians. O pessoal da Índia chegou recentemente, logo depois da libertação da Índia. Malaysians, malásios, também chegaram recentemente. Bosnian, também. Iraquis, Bangladeshis, together with some Afghans. Afegãos, Spanish, espanhóis, Turkish, turcos, Kurdish, curdos lá do Irã, Japanese, japoneses and Palestinians, lá da faixa de Gaza. Então muitos povos foram para aquela região. Then add to the melting pot. Acrescente isso nesse cadinho, nesse caldeirão com muitas culturas, muitas etnias, muitos povos lá. Leave the ingredients to simmer. Coloque tudo aí para ferver. As they mix, à medida que se misturam, and blend, se juntam, allow, permita, their language to flourish, permita que a língua floresça, uma língua só, que você sabe que é a língua inglesa, que vem de todo esse pessoal aí. Ou seja, florescer. Binding, amarre bem esse pessoal junto com o inglês que já existia naqueles dialetos todos do passado. Vamos para a terceira tela. Allow time to be cool. Permita que o tempo esfrie. Tudo isso, esfriando, acomodando todas essas línguas, todas as regiões, todos esses povos aí. And add some unity. Acrescenta alguma unidade. Understanding, entendimento, and respect for the future, ou seja, respeito para o futuro. Serve with justice. Sirva tudo isso que você conseguiu com todos esses povos, com todas essas línguas, com todas essas culturas. Sirva isso aí com justiça. And enjoy. Aprecie esse prato ou este bolo. Note. Uma nota, uma observação. All the ingredients. Todos os ingredientes are equally important. São igualmente importantes. Treating one ingredient better than another, tratar o ingrediente melhor do que um outro, will leave a bitter, ou seja, um amargo, unpleasant, desagradável, taste, sabor. Então todos devem ser tratados com igualdade, não importando a região de que eles venham, a cor da pele, as características, a língua que trouxeram para esse cadinho e assim por diante. Tem mais? Warning, advertência, estão avisando alguma coisa. An unequal, desigual, spread, uma desigual distribuição, espalhar, of justice, de justiça, que a justiça não seja igual para todos, will damage the people, vai danificar o povo, and cause pain, e vai causar dor. Give justice and equality to all, dê justiça e igualdade para todos, e você vai ter uma grande região, um grande país. E o Reino Unido e os Estados Unidos são prova disso. E nós aqui no Brasil também, porque nós também somos grandes. Gostou? Então vamos lá para a apresentação do teste. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar. Evidenciar o que, Super? Vamos lá? Alternativas. A riqueza cultural, um legado de origem geográfica,
um impacto de natureza histórica, um problema de estratificação social, a questão da intolerância linguística. Qual dessas 5 alternativas, super? Vou repetir. A riqueza cultural, um legado de origem geográfica, o impacto de natureza histórica, um problema de estratificação social, a questão da intolerância linguística. Qual que você escolheria? Pause e depois volte. Voltou, super? Qual que você escolheu? Por acaso foi este aqui? A riqueza cultural? Como é que é justificado? Dá uma olhadinha. Lá tem Indians, Malaysians, Bosnians, Iraqis, Bangladeshis, together with some Afghans, yet Spanish, Turkish, Kurdish, Japanese and Palestinian, sem citar os anteriores que estavam lá anteriormente, aqueles que chegaram depois e se misturaram. Então é uma riqueza muito grande, super. Terminou. Grande amigo, grande amiga, gostou do vídeo? Então, agora se inscreva, junte-se a nós, participe dos nossos demais vídeos aí, pegando todas aquelas informações para que nós possamos fazer do nosso país e das nossas vidas algo assim fascinante. Um grande abraço a todos. Antes de terminar, aqui tem 4 dicas para vocês. Dê uma olhadinha nessas 4 dicas e continue o seu processo. Continue o seu caminho de amadurecimento na língua inglesa. Um grande abraço a todos e até. Bye bye!